Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Essa semana eu vou começar a trabalhar muito pesado porque eu vou ter que adiantar um montão de vídeos. Eu estou prestes a viajar em maio, eu vou ficar 2 semanas viajando, uma viagem pessoal com a família, mas é claro que eu vou deixar todo o conteúdo prontinho, vai estar tudo certinho ali no canal e eu ainda vou estar ativa nas redes sociais. Então assim, quando a gente tem um canal no YouTube a gente para de trabalhar para viajar, mas não muito, né? A gente nunca desliga completamente do canal, mas o fato é que eu preciso já começar a preparar esse conteúdo, então eu tô hoje querendo gravar várias coisas. No vídeo de hoje, em primeiro lugar, né, eu não sei se alguém reparou, mas eu cortei o cabelo, ele tava bem mais comprido, tava até aqui embaixo, assim, e nossa, muito mais prático, eu não sei porque eu nunca tinha feito isso antes. Enfim, no vídeo de hoje eu quero primeiro convidar vocês para uma estreia que vai ter na semana que vem, que é a minissérie do Se Eu Fechar os Olhos Agora. Ninguém tá me pagando para fazer isso, não tenho a menor necessidade, mas a questão é que eu recebi esse livro enviado pelo próprio Ednei Silvestre, que é o autor, olha só. Ele me mandou com uma dedicatória super bonita, super pessoal, dizendo que gosta do meu canal, que gosta das dicas. Inclusive, o envelope veio com o endereço pessoal do Ednei, então não foi a editora Record que mandou, foi o próprio autor. E aqui dizia que é romance que originou a minissérie da TV Globo. Como eu não me lembrava de nenhuma minissérie, mas eu também não assisto todas, eu pensei que tivesse sido alguma minissérie antiga, né? Mas não, essa minissérie vai estrear na segunda-feira que vem, no dia 15, e eu já vi algumas imagens na programação e eu fiquei, nossa, é uma minissérie de época. Eu tinha lido, né, a sinopse, mas eu não tinha entendido que se passava no começo dos anos 60. Eu acho que aqui não fala mesmo, né? Não fala que se passa no começo dos anos 60. E eu vi a minissérie e aí me conquistou por ser de época, porque eu adoro séries que se passam nos anos 50, nos anos 60, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E, bom, o visual já me encantou, eu já tinha achado a história interessante, é uma narrativa policial que envolve dois meninos de 12 anos que mataram aula, estão nadando num lago. Eu não entendi ainda se eles moram numa cidade do interior de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas eu suspeito que seja do Rio, porque os meninos batem com a idade que o próprio Ednei Silvestre tinha em 1961, que é uns 12 anos, 11, 12 anos. E então, como ele é de Valença, no estado do Rio de Janeiro, talvez a história se passe numa cidade do interior do Rio. E eles estão nadando, matando aula num lago, e eles encontram flutuando o corpo mutilado de uma mulher. E claro que eles têm um impacto enorme de ver aquilo, vão contar para a polícia, e os policiais estupidamente, absurdamente, começam a tratar os dois meninos como suspeitos de terem matado e assassinado uma mulher feita, né? E, bom, logo eles dispensam os meninos, porque claro que não foi eles. O marido da mulher, o viúvo, né, confessa o crime, mas os meninos acham que não faz o menor sentido aquilo, porque era uma moça jovem, de uns 25 anos, casada com um senhor de idade, muito mais velho do que ela, e eles pensam, mas não é possível, como é que ele não tinha nem força física para fazer o que ele fez? A moça estava completamente machucada, mutilada, uma coisa horrorosa. E os meninos começam a investigar por conta própria, logo depois contando com a ajuda de um senhor, um velhinho que foge do asilo de noite porque ele não aguenta ficar no asilo, ele precisa passear um pouco pelas ruas. Ele pula o muro do asilo e conhece os meninos e começa a investigar junto com eles o assassinato dessa mulher. E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Isso não é, obviamente, uma narrativa infantil. Logo começam a surgir indícios de violência sexual, de racismo, de várias coisas pesadas, intrigas políticas. Os meninos não têm nem idade para entender direito, mas eles têm aquele senhor que é interpretado, parece, pelo Antônio Fagundes. Eu vi isso lá na chamada da série. E bom, então fiquei curiosa e vocês já viram que eu comecei a ler o livro, né? Eu tô mais ou menos na metade. Eu comecei a ler nesse final de semana e quero terminar de ler antes da estreia da minissérie. Essa é a dica, mas
nem é esse o tema do vídeo de hoje. Eu quero passar para vocês alguns cupons de desconto que estão rolando lá na Amazon. Muitos não são divulgados para todo mundo, alguns foram a editora que passaram diretamente para mim, para eu repassar para vocês que assistem o meu canal. E eles são para ser aproveitados já, porque duram pouquíssimos dias, tá? Vocês têm poucos dias para aproveitar. Eu separei, são meia dúzia de cupons de desconto que estão funcionando, estão ativos neste exato momento. E não garanto que vão estar ativos amanhã ou depois de amanhã, porque nem todos são abertos para o público em geral. O primeiro deles eu já mostrei, é da editora Blucher, é uma breve história do feminismo. Eu já, depois que eu mostrei lá naquela lista de desejos, eu consegui ler boa parte do livro. Ele é uma história em quadrinhos, então ele é muito rápida de ser lida, só que eu acho que é mais apropriada para um público adolescente, não é muito infantil, embora seja em história em quadrinhos, né? Mas ele tem bastante texto, bastante referência histórica. O cupom de desconto vale 10% de desconto, é Feminismo 10, tudo junto, Feminismo 10 do jeito que tá escrito aqui embaixo. Também da editora Blucher, é um outro livro que eu já mostrei também, mas esse eu já passei adiante, eu dei de presente para uma amiga minha que é jornalista esportiva, porque eu achei que era a cara dela, mas já mostrei para vocês aqui, os 55 mulheres, não, as esportistas, 55 mulheres que jogaram para vencer. É a história de esportistas de várias modalidades que são fantásticas, algumas são hinos, são divas, são ícones do esporte mundial, e tem algumas esportistas brasileiras também nesse livro, embora a autora não seja brasileira. Então elas estão lá, não é para fazer média com o nosso próprio país não, mas é porque elas são importantes mundialmente mesmo. Para comprar esse livro com desconto de 10%, o código, como está escrito aqui embaixo, é Esportista10, Esportista10, tudo junto. Passando para o próximo, esse eu também já mostrei para vocês no meu último vídeo, na minha última resenha, é o Construtor de Pontes. Esse também é mais um cupom que está valendo somente para vocês que assistem esse vídeo, somente para vocês que seguem o Ler Antes de Morrer. Esse é o livro novo do Markus Zusak, que é o autor da Menina que Roubava Livros. É um cupom de 20% de desconto, é o mais alto de todos esses que eu vou mostrar, 20%. É Construtor 20, Construtor 20, e esse eu sei que vai valer apenas até o dia 12, porque eles me passaram, né, vale só até o dia 12, então aproveite, se você quiser inclusive ver a resenha, eu falo mais sobre o livro, sobre a história. Também continuando, esse daqui é um clássico do Kurt Vonnegut, é o Matadouro 5, e naquele vídeo que eu fiz com a lista de desejos do mês, eu mostrei esse livro e muita gente comentou, dizendo que esse livro é muito legal, eu acho que foi um dos mais comentados, então esse é um dos que eu fiquei com mais curiosidade de ler e vou querer passar ele na fila. É uma história que mistura crítica contra o consumismo da sociedade americana no pós-guerra, também fala sobre a Segunda Guerra Mundial, também fala de viagens no tempo, é uma narrativa de ficção científica e tem aquele humor, aquela coisa mordaz do Kurt Vonnegut, todo mundo elogiou pra caramba. Dá pra comprar com 10% de desconto, o código é Matadouro10, Matadouro10. Outro livro, esse eu recebi, mas ainda não tinha feito, aliás, eu recebi depois de ter gravado a lista de desejos, então não deu tempo de mostrar pra vocês. Veio nessa caixinha, quem me mandou foi a editora Planeta, olha só, aqui é o release, né? Veio um saquinho com folhas de hibisco, para fazer chá de hibisco, e o livro em si, que eu fiquei curiosíssima para ler, olha só, é o Circe, da Madeline Miller. Eu fui pesquisar sobre essa autora, ela é uma professora de grego e de latim, ela é americana e ela é, como dá para perceber, fascinada pela cultura clássica, pela mitologia greco-romana clássica, e ela já escreveu 2 livros que recontam para o público moderno, para o público jovem, histórias da mitologia greco-romana. O primeiro livro dela foi A Canção de Aquiles, e aqui esse novo dela fala sobre Circe. Se você leu a Odisseia, ou se você já conhece alguma coisa da Odisseia, você se lembra da passagem em que Odisseu, ele vai parar numa ilha onde mora uma feiticeira que transforma todos os tripulantes
da embarcação de Ulisses em bichos. Essa é Circe e, bom, tem essa passagem na Odisseia, mas ela também conta outras histórias envolvendo essa feiticeira Circe, que envolvem, por exemplo, a lenda de Ícaro, que é aquele personagem que queria voar e constrói asas de cera. Ela também interage com o Minotauro e outras histórias da mitologia grega. Aqui ela conta como se a Circe fosse a heroína do seu próprio livro. Eu fiquei muito curiosa, achei muito boa a proposta da autora. O cupom para você comprar esse livro com 10% de desconto é Circe10. Circe 10. Conta a lenda que Circe transformava em porcos os marinheiros que se atrevessem a aportar nas praias da sua ilha. Ela os convidava para um banquete, escondendo encantamentos nas maravilhosas bebidas postas em sua mesa. No entanto, você pode beber sem medo o chá que acompanha esse kit. É só hibisco. Dizem que emagrece e traz equilíbrio para as relações amorosas, mas aí já estamos nos caminhos secretos da magia. Muito bonitinho e eu gosto muito de chás, então muito obrigada, editora, por ter me enviado. O último livro, finalmente, que está com desconto ativo, eu também já recebi, eu também já mostrei pra vocês, mas eu também já dei de presente, porque eu acho o seguinte, eu ganho tanto livro, eu preciso fazer eles circularem, eu preciso dar de presente pros amigos, pros meus padrinhos e madrinhas, pra vocês, eu vivo fazendo sorteios, então os meus livros estão sempre circulando. Então foi o que eu fiz com esse livro novo do Fabrício Carpinejar, que é Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, eu dei de presente. E eu acho que inclusive é um ótimo presente para você dar para os parentes, para os amigos. Ele é um livro sensível que fala sobre perder os pais, sobre ter pais idosos, sobre aproveitar enquanto eles ainda estão aqui. É um livro bem sensível. E, bom, o Fabrício Carpinejar, para quem não sabe, é poeta, né? Então ele tem uma escrita muito doce, muito bonita. O livro dele também está com 10% de desconto usando o código Carpinejar10. Carpinejar10. Todos esses códigos você encontra aqui embaixo na descrição, juntamente com os links que você tem que clicar para poder colar lá. Como que funciona? Você coloca o livro no seu carrinho e na hora de fechar a compra tem um espaço escrito código de desconto ou cupom de desconto, alguma coisa assim. E é lá que você coloca o código, é só copiar do jeitinho que tá aqui embaixo na descrição, copia e cola lá. Eu testei, funciona, então você pode aproveitar. E esse vai ser o vídeo de hoje, na sexta-feira, então eu quero trazer para vocês, antes da estreia da minissérie, o Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre. Beijos para todo mundo, a gente se vê na sexta-feira então. Tchau!